Bom dia, meus caros amigos, meus caros irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais esse culto do Evangelho no Lar. É uma satisfação estar aqui novamente, uma alegria poder experimentar mais um dia de vida, mais uma oportunidade da gente se aperfeiçoar, estudar, trazer para o nosso coração as mensagens cristãs compreendidas através da luz da doutrina espírita. Desde já agradecendo aqui, onde quer que esteja, o nosso queridíssimo Allan Kardec, que, como a Estela bem diz de vez em quando, que atapetou o caminho para a gente passar, desbravou aí incontáveis dificuldades, foi abrindo campo mesmo, abrindo terreno para hoje nós conseguirmos estar aqui nessa situação aqui extremamente confortável, apenas podendo usufruir do conhecimento, sem nenhuma intercorrência mais desagradável, sem nenhuma perseguição. Eu acredito que não tenha ninguém aí se sentindo perseguido por se dizer espírita ou confiante nas mensagens da doutrina espírita. E é para nós então motivo de gratidão ao nosso querido Kardec. Deixa aqui o registro do nosso carinho por ele, desse abnegado homem que passou por poucas e boas para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então sejam bem-vindos com o bom dia da Estela para todo mundo. Bom dia, gente! Mais uma terça-feira em que a gente pode ter a oportunidade de pegar uma chavinha para nossa felicidade, para abrir mais uma porta aí que às vezes estava fechada e a gente tentando bater e empurrar, e é só com amor, não é verdade? Nesse momento, a gente tem a graça da visita de amigos espirituais, benfeitores, não só aqui na nossa casa, né? Que está recebendo a instrução, mas aí do seu lado. Então esse bem que você sente não está vindo do computador. Esse bem que você sente, isso não estou falando nada místico não, viu gente? É o que eu acredito de verdade. Esse bem que você sente é a proximidade do seu benfeitor, do seu anjo de guarda, ou de um espírito amigo, um espírito amigo da família, do seu relacionamento, do seu trabalho, enfim. Que o problema, aquela angústia, aquela inquietação que você possa estar vivendo, ele se achega nesse momento, porque você está buscando um exercício da alma, e isso deixa tudo mais leve para ele poder chegar perto de você e te dar um conselho, te dar um estalo de dedo dentro da sua mente, e você fala assim, depois do estudo, né? Parece que os problemas estão mais claros para mim, e é isso que acontece quando a gente busca algo da alma. Parabéns para vocês que estão aqui conosco há muito tempo. Parabéns para nós, Luciano, parabéns, que estamos buscando, porque o caminho é esse, né? E bem-vindos à minha casa. Bom dia, gente. Semana então de número 147 ou 40, não, acho que é mais, né? 48, não é não? Tem certeza? Nossa, 149, tá perdendo até a conta já. 149, a semana número 149, hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2019, nesse momento 7 horas e 36 minutos. Eu agradeço a presença de cada um, de verdade, parece brincadeira, né? Tanto tempo assim, desde setembro de 2016, né? A Lívia era um bebezinho ainda e nós estamos aqui, com a permissão divina, de poder estar aqui, e hoje especialmente, nos últimos aí 3 meses, né? Com o apoio aí, com um convite, né, que foi para nós muito honroso, da nossa amada Rede Amigo Espírita. Então, sejam bem-vindos vocês aí, que estão aí nos acompanhando nesse momento na Rede Amigo Espírita, tanto no YouTube, no canal da Rede Amigo Espírita, quanto na fanpage da Rede Amigo Espírita, que hoje conta aí com mais de 150 mil seguidores na fanpage, e eu estava vendo no YouTube, está com 200 e poucos mil seguidores no YouTube. Então, se você que está me assistindo ainda não segue, ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita, vai lá, se inscreva, ative o sininho, tá ali logo embaixo. Eu digo que tá aqui embaixo, aqui assim, ó, logo aqui embaixinho aqui, sabe, de nós aqui, nesse lugarzinho aqui, ó. Tem um sininho ali, você se inscreve, você que tá aí pelo YouTube, inscreva-se, depois ative o sininho, você vai ser notificado todos os vídeos que são realizados aqui pela Rede Amigo Espírita. Obviamente que não são só os nossos aqui só de terça-feira, mas tem tantos estudos, tantas palestras, seminários aí sendo divulgados semanalmente, que você não vai ter como dizer que você não está informado. Tem informação aí para dar e vender. Vamos à nossa oração inicial e daqui a pouco a gente começa com o nosso estudo aí. Vamos lá?
Quem puder sentar, quem puder ficar aí de uma maneira mais tranquila. Pegar o seu copinho. Se quiser pegar o seu copinho de água, fique à vontade também. O meu hoje eu vou fluidificar para Livinha. Livinha não tá doente, mas tá com mal-estar. Tadinho. Que a imagem do nosso Mestre Jesus possa adentrar nesse momento em nossa mente e principalmente em nosso coração. Mestre amado Jesus, convidamos você nesse momento para que faça parte não só dessa terça-feira maravilhosa em que pude acordar mais um dia nesse planeta em que aprendo tanto, em que estou melhorando. Convidamos nosso Mestre amado Jesus para o nosso dia a dia. Amado Mestre, nos ensine a caminhar em passos mais rápidos, em passos mais leves. Mestre amado Jesus, que essa couraça que leva em meu coração, às vezes de amargura, pessimismo, às vezes com alguma mágoa, que ela possa, com o entendimento que eu ando buscando, o entendimento da alma, se dissipar, Mestre amado, para eu conseguir realmente ir em passos mais rápidos, em busca da minha própria felicidade e de um bem maior. Irmãos amados dessa corrente maravilhosa, encarnados e desencarnados, que possamos produzir dentro de nós mesmos um bem maior, e que as pessoas que passam então pela minha mente e meu coração possam ser agraciadas por essa luz. É um amor pequeno, Mestre, sabemos, mas é um amor capaz de atingir o meu ente querido, meu familiar, um ente que desencarnou, que eles possam se sentir abraçados pela pouca luz que eu produzo, mas tão necessária para uma paz mundial. Muito obrigado, Mestre amado, por podermos falar abertamente de vossos ensinamentos e poder, dessa vez, nessa encarnação, entender um pouquinho mais. Muito obrigado, nossos anjos de guarda, nossos benfeitores e instrutores desse momento. Que possamos ter o merecimento de estar sempre juntos e que assim seja. Que assim seja. Gente, olha que bonitinho esse livrinho. É aqueles livrinhos versão bolso que eu e o Sander tanto gosta. Presentei as pessoas com livros. Vou falar bem rápido aqui. Arthur Valadares, 2012, leu o livro Paulo Estevam. 2012, gente. Agora em 2019 ele está falando mundialmente com a bênção de Cristo. Haroldo Dutra Dias recebeu o livro Nosso Lar de presente para ser hoje um dos maiores expoentes, né, de orador da doutrina espírita. Nosso querido companheiro Navarro, que recebeu com 28 anos de idade, Navarro, para quem não conhece, Antônio Carlos Navarro, um grande conhecedor do Livro dos Espíritos, que coloca aí no dia a dia tantos exemplos maravilhosos. Procure as palestras dele no YouTube. Então, assim, dê um presente. Você não sabe quem é o espírito que você está presenteando com um livrinho assim, ó, de bolso. Bom, vamos lá então, pessoal. Esse livro se chama Neste Instante. Agora, o que estamos vivendo, neste instante. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Do capítulo Ato de Confiança. Em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê forças. Em tudo o que faças, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho sobre esse livrinho que a Estela citou. E hoje, então, que é o nosso foco principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa versão aqui traduzida pelo José Herculano Pires. E hoje, na semana de número 149, no dia 23 de julho de 2019, vamos então dar sequência aqui ao capítulo 19, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. E a lição é a de número do item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade,
ditado pelo espírito José, espírito protetor, em Bordeaux, no ano de 1862. Vamos lá? A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. E vamos ao comentário da Estela. Sejam bem-vindos todos. Bom, pessoal, interessante que hoje, eu tinha acabado de comentar que eu coloquei o copo de água fluidificar para a Livinha, né? E na hora que o Sander começou a ler, veio na minha mente uma mensagem de pega um copo para a Lívia e você tem que ter o seu copo. E aí vocês viram que eu me levantei, fui lá e peguei o copinho americano para a Lívia. E as pessoas podem às vezes falar assim: Estela, você é médium? Você ouviu essa voz muito clara na sua mente? Poxa, eu tive uma intuição, assim como as que você também tem. E como nós temos uma fé na vida espiritual, em nossos benfeitores, uma fé em Deus, eu me levantei, fui lá e peguei o copo de água. Fé. A fé que eu quero conversar hoje é uma fé de Deus Pai. É claro que quando a gente fala em fé, deve ser uma fé em tudo que nós não podemos tocar, tudo que nós não podemos ver, né? Ouvir com clareza, ouvir com esses ouvidos aqui. Eu não ouvi com esse ouvido aqui, gente, eu ouvi lá dentro. Então, eu vou me apegar bastante na fé no nosso Deus Pai, em algo grande, que eu não enxergo, que eu não toco, mas que faz eu me mover para o lado do bem, sabendo que eu estou sendo regida por algo muito maior.
Eu poderia falar da fé de vida eterna, que também é muito importante, mas não tem como a gente fugir. Se eu estou, então, em vida eterna e me colocaram aqui na Terra, quem está no comando? E aí a gente vai sempre cair, né? Cair entre aspas, nessa fé necessária de tem alguém no comando. E aí, do livrinho que eu acabei de falar neste instante, quando eles nos diz, em casa Deus te mantenha, no trabalho Deus te inspire, no trânsito Deus te guie, nas tentações Deus te guarde, nas provas da vida Deus te dê forças, e em tudo que faças Deus te abençoe. Isso daqui, você vê que a pessoa está colocando um desejo de que isso aconteça, Deus te guie. E aí eu penso assim, então tá, alguém está desejando isso para mim. Deus já está te guiando. Quando você diz para aquela pessoa assim, ó, vá com Deus, você não está desejando que Deus, então, poxa, pai, mãe, me dê uma bênção, porque eu preciso da sua bênção para entender que aí Deus ouviu o recado e veio com você. Quando a pessoa diz vá com Deus, é vá com Deus em seu coração, porque às vezes nós caminhamos tentando acertar, claro, todos nós, ninguém acorda aí falando, não, hoje eu vou lascar com tudo. Mas às vezes a gente acorda achando que é dono do mundo, é capaz de resolver todos os seus problemas. E realmente, a fé tem esse lado para a gente conversar. Quando vem alguma aflição, algo em suas mãos, que você pode encontrar a solução sozinho, que parece que é sozinho, mas não é, mas vamos falar assim, você pode resolver esse problema. Então vai e resolva. Mas e quando é algo maior que isso? Não é uma conta de água que você tem que pagar, que é simples. O que Deus tem a ver com isso? Bom, se você estiver desempregado, tem muito Deus nisso. Deus encaminha aí quais os caminhos, quais as amizades que eu tenho que procurar para... Mas pra cá que tá saindo fora do vídeo. Daqui a pouco ela sai e vai embora. Você não tá falando que eu vou sair e vou embora do vídeo. O Zé Aparecido puxa nossa orelha aí, Ai, Zé, peraí, desculpa. Então, ó, ainda bem que eu tô com o raciocínio ainda aqui. O Sandra falou aqui, eu tô com ele aqui. Então, quando é algo que foge da minha mão, eu preciso acreditar que tem alguém que vai me ajudar, me dar suporte. Quando eu quero fortalecer a fé nesse Criador, nesse Pai, eu tenho que ver quanto ela tá vacilante. Eu lembro, ainda bem que meu irmão não assiste o Evangelho, você sabe, né? Meu irmão não assiste o Evangelho, porque ele não tem Facebook e ele entra pouco no YouTube, enfim, então eu posso falar aqui mal dele, não vou não. Não é falar mal do meu irmão Ricardo Onishi, falar o que acontecia na vida dele. Eu lembro que meu irmão ia para a escola, ele estava no 2º ano e eu estava no 1º, e a minha mãe levava ele arrastado. E eu olhava assim, eu era menorzinha, tenho 2 anos mais nova que ele. E eu pensava, por que o Ri chora tanto? Às vezes, uma criança não quer ir para a escola. Eu acho que a maioria delas, né, Oceander? Poxa, em casa tá vendo televisão, tá brincando, não quer ir para a escola. Se ele não tem uma fé embutida dentro dele, que mamãe e papai ama ele chega na escola e fala assim, mas por que a minha mãe foi me colocar nesse lugar? Ela não me ama, só pode ser isso. E eu pensava assim, o meu irmão, acho que não sabia que a minha mãe estava fazendo um bem para ele. Era uma falta de fé ainda. Poxa, esse adulto que está me tutelando aqui está me colocando num lugar que não deve. Mas quando você tem uma fé viva dentro de você, de que aquele ser que é maior que você sabe o que está fazendo, eu acho que dói menos, eu acho que é mais leve. Porque realmente a escola onde eu e meu irmão, quando nós começamos aí ser alfabetizados, não era muito boa. Mas era porque onde a gente morava. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela beliscava a gente. Ela me beliscou um dia, eu fiquei limpando o choro assim embaixo da carteira. E eu não sei o que faziam com meu irmão, porque ele ia desesperado para a escola. Mas o que acontece quando a gente sabe, olha para o adulto e fala, poxa, esse adulto me ama. E se ele está me levando nesse lugar para tomar uma vacina, por exemplo, é porque ele sabe o que ele está fazendo. E onde eu quero chegar com isso? No desespero. A escola para mim era mais leve do que para o meu irmão.
porque eu sabia que a minha mãe sabia o que ela estava fazendo. Às vezes, isso é muito inconsciente. É lógico que eu era uma menina naquela época, eu tinha 6 anos e meio. Eu não ficava assim, como a minha mãe sabe o que está fazendo, mesmo ela estando nessa escola ruim, aqui tudo é ruim, a merenda é ruim, tudo é ruim. Ela sabe o que ela está fazendo. Não, era inconsciente. Poxa, mamãe me ama, cuida tão bem de mim, está me trazendo nesse lugar, vou ficar. E para o meu irmão era mais difícil. E aí eu tô contando essa historinha para ver o que está acontecendo na sua vida, que também está desesperador dessa maneira. Que você não está entendendo que mesmo que seja uma coisa ruim, é o que é necessário. A vacina é ruim para a criança. Acho que pergunta para uma criança em sã consciência se ela quer tomar uma agulhada. Ela não quer, mas nem adulto quer tomar uma agulhada. E às vezes a vida nos dá agulhada. E às vezes, eu acho que eu não vou nem falar às vezes, todas as circunstâncias que você sentiu dor, que passou algum obstáculo, ele foi necessário para o seu crescimento. Ele foi necessário para a sua saúde espiritual. E nós, muitas vezes, crianças inconsequentes, crianças que não entendemos, não paramos para pensar o quanto Deus nos ama, nós choramos desesperadamente. A Lívia me dá um trabalho danado para tomar vacina. Minha filhinha de 3 anos, para quem não conhece, e eu tenho minha filha de 11. Não adianta conversar. Vacina para ela é o caos. Para minha filha de 11 foi mais fácil. Só que aí eu vejo que para quem desespera e não entende, confia na mamãe, confia no que eu estou fazendo. Vai ser bom para você. Quando ela não entende isso, que eu falo com segurança, que eu pego na mão dela e vou, porque assim, todos os momentos ruins da sua vida, Deus estava te sustentando. Não é uma mão gigante vindo de uma nuvem, é o seu benfeitor do seu lado. Quem já perdeu um ente querido sabe do que eu estou falando. Só de imaginar a morte dele, você suas pernas tremem, mas no dia do velório, no dia do enterro, que é a hora mais difícil de você atravessar, você estava de pé. Sabe o que é isso? 2, 3 sustentando ali, espiritualmente falando. Então, quando eu tenho essa fé de que tem algo maior, tem algo que está fazendo, às vezes, não eu tropeçar, mas encontrar um obstáculo para eu crescer, esse obstáculo fica mais leve. E aí, quando eu entro na vida com esse olhar mais amplo, de que tem alguém em cima de mim, calma, sem desespero, eu consigo escutar as vozes, as intuições. Mas se eu estou me debatendo e chorando, como eu vejo a Lívia fazer quando ela está tomando vacina, ela não consegue olhar no meu olho e eu falar, calma, Lívia, eu tô aqui. Ela não consegue, porque ela está assim. E vem um enfermeiro segurar, e vem o outro com mais brutalidade. Era para ser mais calmo, era para ser só uma agulhada. Mas como ela desespera e ela não confia em mim, que estou ali olhando no olho dela e falando, calma, já vai passar, são 3 segundinhos, Lívia. O que acontece? É mais doloroso. O que está sendo mais doloroso na sua vida do que era para ser? Porque você não está entendendo que você tem que confiar que já vai passar. Calma. E o que não vai passar, Deus envia do seu lado alguém para te sustentar. Só que você não está sentindo esse ser divino do seu lado. Sabe por quê? Porque você está se debatendo, desesperado. O tamanho do seu desespero é o tamanho da sua falta de fé. Então, mede isso na sua vida e comece a correr atrás do prejuízo. Porque as coisas vão ficar mais leves na medida que você vai tendo mais confiança de que não só a sua vida, como o mundo, como a galáxia está regida por algo maior. E você é tão amado quanto a pessoa mais iluminada que você conhece. E você é tão amado quanto a pessoa menos iluminada que você conhece. Porque somos todos filhos de um pai muito mais amoroso que nós somos para os nossos filhos. Confia, gente. Confia que as coisas ficam mais leves. Olha no olho de Deus, porque Ele está querendo chamar a sua atenção. Volta. Só para terminar, eu acho que a fé de hoje, nesse sentido que eu estou trazendo, tem uma experiência que eu passei uma vez, que eu assisti um curso de
né? Não, eu vou falar bombeiro, porque aqui em São José do Rio Preto a gente usa um nome diferenciado, mas é bombeiro, diferenciado para o pessoal que nos deu essa instrução. Eles dizem, e eu fiquei feliz de saber disso, uma informação que eu vou passar, que quando tem um acidente, por exemplo, caem 2 pessoas de moto. Uma das pessoas está em pé e não aconteceu nada, a outra desmaiou. Chega o pessoal do resgate, do SAMU, do bombeiro ali para acudir. O que está de pé está desesperado. Olha, acode a pessoa que eu amo, olha ali e pega. Sabe o que o bombeiro é aconselhado a poder fazer? Ele tem autoridade para fazer isso, carta branca, dá um tapa na cara dessa pessoa. Pá! Aí ele volta ao normal e deixa o pessoal trabalhar em paz. Quantos livros de André Luiz nos trazem a mensagem de que, no momento do desencarne de alguém, por exemplo, tem uma pessoa que está desesperada. O que eles fazem? Entorpece aquela pessoa ali. Aí dá uma desmaiada básica, eles desencarnam o ente porque ela estava atrapalhando o processo. Será que você não está atrapalhando o processo da sua vida? No livro Nosso Lar tem uma mensagem muito interessante, que é a última que eu vou dar para prosseguir o Oceander com outra interpretação, que é uma pessoa que estava passando mal após o desencarne. Aí o instrutor diz assim, mas espera aí, ele estava bem semana passada, por que ele está nesse estado de novo? Ah, é porque o ente querido lá na Terra entrou novamente em desespero. Sabe o que o instrutor fala, gente? Escuta bem a mensagem. Manda um problema para aquele encarnado, para ele deixar o nosso desencarnado aqui em paz. Olha isso. Porque assim, por exemplo, que problema? Poxa, morreu meu ente querido. Meu Deus, e agora? E você está torturando a pessoa que desencarnou? Aí ele manda um problema para você. Quebra a perna. Tira a saúde do filhinho ali, ó. Meu Deus, mas o outro vai pagar? Não, não é pagar. Foi bem conversado no plano espiritual. Será que tipo de problema a mais eu tenho que ter? Porque vocês já viram aquela unha encravada? A unha tá encravada. Tô reclamando, tá doendo. Aí você faz algo, dá uma pedra no teu rim, você esquece a unha encravada? Eu não quero isso na minha vida, gente. Um obstáculo de cada vez, leve, confiando. Vamos prosseguindo, gente. E o Oceander vai trazer agora outra interpretação para nós. Deixa eu pegar o livrinho aqui. Olha que bonitinho, gente. O Chico escreveu mais de 400 e... A pessoa fala 418, 420, 400 e tantos livros. Esse é um deles, olha só que bonitinho. Neste instante. Olha a finurinha dele, ó. Você lê isso aqui mas não dá 20 minutos, você lê o livro inteiro. Depois, se você quiser pegar cada página e estudar, dá para você fazer grandes reflexões, como essa, por exemplo, aqui na página 77. Olha que bonitinho, ó. Ato de confiança, aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou colocando direitinho aqui, ó. Você anda tendo ato de confiança ou não? Já que o nosso assunto hoje é fé, calhou. Então, em casa, eu vou até ler de novo, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. A Estela está acompanhando aqui pelo canal da Rede Amigo Espírita. Estou vendo aqui 19 pessoas nos acompanhando. Aqui no YouTube nós estamos em 60 e no meu perfil em 80. Poxa, então somos aí 140, 160 pessoas. Sejam todos muito bem-vindos aí, viu? Quem escreveu esse livrinho aqui foi o Emmanuel. Ato de confiança em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. Para que você desenvolva suas tarefas aí no seu trabalho com muita inspiração. No trânsito, Deus te guie. Que você possa então ser um agente divino no trânsito. Você já parou para pensar que no trânsito você pode estar realizando atos de fé? Mas como assim? Você parou para pensar que você pode ser gentil, demonstrando que a tua gentileza é algo que você aprendeu com fé. Você pode diminuir um pouquinho a aceleração quando você percebe que tem um pedestre que vai atravessar a rua. Você pode ceder sua vez no trânsito. Uma pessoa está querendo entrar na via que você está. Você dá uma maneiradinha, faz um sinalzinho para dar um sinal alto, de luz alta, pode seguir. É preciso ter fé para poder realizar as coisas boas na vida. Para você ser um agente divino, é preciso ter fé de que você é divino. Senão você vive por viver. Quem não tem fé mais, já perdeu a razão de estar aqui nesse mundo. Já parou para pensar nisso? Nas tentações, Deus te guarde.
É preciso que a gente peça proteção, porque a tentação está em todo lugar o tempo inteiro. É de todos os aspectos. A tentação de entrar numa briga, numa discussão, a tentação das viciações que nós temos, maledicência, comida, sexo, obsessão por dinheiro. Tudo desregrado. Tudo que é desregrado, que Deus nos guarde. Nas provas da vida, Deus te dê forças. Afinal de contas, não tem nada acontecendo, como a Estela bem disse, que seja casual, que seja para apenas te causar sofrimento. Muito pelo contrário, causa sofrimento porque nós, de maneira geral, eu falo nós, eu até me incluo nessa, nós não temos ainda a sabedoria de lidar com as adversidades, mas onde a gente enxerga o caos, Deus enxerga então a asepsia, higienização, limpeza. Como o Reinaldo gosta muito de dizer isso, né, Rei? O Rei está me ouvindo aí. Onde a gente vê caos, Deus vê assim, tem melhorias surgindo, tem coisas que estão sendo movimentadas, forças íntimas movimentadas. Em tudo que faças, Deus te abençoe, e Deus abençoa mesmo. Aqui, ó, neste instante, fininho, é um momento, minuto de sabedoria, vamos dizer assim, parafraseando aí, copiando um pouquinho nosso querido Carlos Torres Pastorino. São livros que trazem para nós reflexões singelas, mas com profundidade. Bom, falar do Evangelho hoje, desse item aqui, nós estamos estudando um capítulo, né, que é a fé que transporta montanhas, esse capítulo 19. Hoje, fé é mãe da esperança e da caridade. Fala no início aqui o Espírito de José, o benfeitor, Espírito protetor, né, aliás, lá em Bordeaux, que a fé, para poder ser proveitosa, deve ser ativa. Sabe por que ela tem que ser ativa? Ativa no sentido assim, de diante das adversidades que surgem, você mostra que você realmente tem fé. Por que falar que tem fé? Quando a gente vai no centro, quando a gente vai na igreja, quando nós vamos a um local onde está todo mundo bem reunido, pessoas equilibradas, isso é muito fácil. Ter fé quando está tudo bem é muito mais conveniente, muito mais fácil da gente demonstrar. Agora sim, a atividade da fé se dá nas adversidades. Eu considero isso. Quando um ente querido desencarna, uma pessoa, quando a gente fica doente, perde emprego, sofre uma decepção amorosa, quando um parente fala mal de você, precisa ter fé para não revidar, né? Eu tenho fé que a mentira cai por si. Cai mesmo. Né? Fé no bem, né? Se você resolver silenciar, você vai dar prova da sua fé. A fé que eu digo assim, falaram mal de mim, inventaram algo que não é verdade, mas eu tenho fé que o bem sempre vence, que a verdade vai ser preponderante, ela vai se sobrepor a qualquer tipo de malignidade colocada por trás dessas informações que veicularam a meu respeito. Então eu tenho fé de que a verdade cai, que o mal cai. Aí sim, você mostra atividade na fé. Quer dizer, se não tiver essa atividade no sentido de ser ativa, se você não tiver liquidez durante a adversidade, nós não podemos nos dizermos crentes, indivíduos com fé verdadeira. Então, a atividade que a fé nos pede é essa de, nos momentos difíceis, a gente entregar realmente as coisas na mão de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a fé é você entregar uma folha em branco e deixar que Deus escreva. Deus vai escrever a história da tua vida. Aliás, Ele está escrevendo. Desde o momento que você foi criado, houve um planejamento aí divino para que você viesse nessa família, que você está aí vinculado, para que você tivesse esse corpo físico, para que você tivesse esse nome, para que você estivesse aqui no Brasil ou morando aí no exterior, onde muitos irmãos nossos estão nesse momento. Então nós somos uma folha que está escrita pela mão divina. Eu acho que disso ninguém duvida, né? Alguém tem dúvida disso? Você tem dúvida que você está aqui vivo até agora porque Deus está te sustentando? E eu não tenho dúvida nenhuma. Já tem tantos amigos, tantas pessoas queridas no meu coração que já retornaram ao mundo espiritual. Tantas, que eu tenho certeza que eu estou aqui porque Deus deseja que eu esteja aqui.
A gente até monta uma agenda, né, amor? Mas... A gente monta, mas espera poder cumprir, né? Mas a gente não sabe. Eu não sei se daqui 10 minutos eu vou conseguir concluir esse estudo aqui hoje, não sei. Nem um minuto daqui, o próximo minuto eu já não sei. Mas eu peço sempre a permissão, sabe? Eu peço assim, eu peço que eu tenha merecimento suficiente para poder garantir a minha estadia aqui. Obviamente que aqueles que partiram não são pessoas que estão, então, desprovidas da bondade e da proteção divina. Se não passa a impressão, desculpem, passa a impressão que eu então tenho fé e Deus gosta de mim e eu estou aqui. E quem já retornou ao mundo espiritual foi castigado. Deus não gosta muito deles, ou prefere mais nós que estamos aqui, né? Também é uma informação absolutamente equivocada. Nós retornaremos ao mundo espiritual no momento oportuno, e até para poder saber que esse dia vai chegar, nós temos que ter muita fé. Você tem fé que você vai desencarnar ou vai morrer e você não vai estar abandonado em algum canto escuro por aí? Ou você não vai simplesmente desaparecer, como acreditam os incrédulos, como creem aqueles que não creem, né? É até um paradoxo isso. Eu creio que morreu, acabou. Você crê em algo? Eu creio nisso, né? Eu creio que morreu, acabou. Já pensou que seria, como seria pouco produtiva a ação divina de nos criar com tanta complexidade, com tanto um organismo nosso tão complexo, uma mente capaz de múltiplas resoluções realizadas aí quase que instantaneamente, um cérebro mais potente do que qualquer computador aí que até hoje foi criado. Será que tudo isso realmente vai embora ali no momento do sepultamento, no momento em que o corpo fica frio, fica ali duro, né? Ele vai enrijecendo a musculatura? Será mesmo que existe uma inteligência divina que permite que tudo se crie de maneira tão complexa para depois se esvair, desaparecer assim ao léu? Nós não cremos nisso. A nossa fé é da imortalidade do espírito. A nossa fé é da inteligência divina agindo sobre todos nós. Então, diante disso, eu fico imaginando aqui a quantidade de vezes que eu tenho que ter fé todo dia. Por exemplo, hoje eu acordei de manhã, tive que ter uma grande fé que esse notebook nosso aqui ia funcionar. Coisa que tempos atrás vocês viram aí que não funcionou muito. No outro notebook nosso pifou mesmo. Deixa eu tomar um pouquinho d'água que acho que minha garganta tá indo pro beleléu. Tenha fé. Tô com fé que minha garganta vai ficar boa para terminar esse raciocínio aqui. Então nós temos fé, quando a gente se levanta, de realizar múltiplas tarefas. Hoje eu estava com fé de poder o equipamento aqui funcionar, de entrar no link, é uma programação um pouquinho complexa aqui, para poder distribuir essa imagem para o meu perfil, para o perfil da Rede Amigo Espírita, para a fanpage, e para o canal da Rede Amigo Espírita no YouTube. Então são 3 conexões simultâneas. Eu tenho que ter fé que vai funcionar. Eu tenho que ter fé, por exemplo, que eu vou daqui a pouco dar partida na minha moto, ela vai pegar para eu poder sair para atender meus pacientes. Eu tenho que ter fé que durante o trajeto eu não vou me acidentar. Eu tenho que ter fé quando entro num ônibus coletivo, que o motorista tem habilitação e ele é bom para dirigir, porque minha vida está ali dentro daquela grande lata, né? Eu tenho que ter fé no piloto do avião que conduz quando eu entro dentro dele. Alguém aí já entrou dentro de um avião e antes de se sentar falou assim: por favor, aeromoça, eu quero conhecer o piloto do avião. Eu quero conhecer a habilitação dele. Eu quero que você me mostre o brevet. É brevet, né, que chama? A habilitação do piloto. Por favor, eu quero ver o brevet do piloto. Do copiloto também, hein? Quero saber se realmente quantas horas de voo ele tem, de experiência. Você já fez isso? Acho que ninguém fez isso até hoje, né? Você já fez, Tela, quando você foi pro Japão, isso? Não. Você viu o rosto do piloto no avião? Na verdade, eu acho que é tudo inconsciente, né, isso. A fé é assim, você não tem que ficar, ai meu Deus, você já falou que tem que ter fé com o carro. Não, já a fé é tão embutida em nós que é inconsciente já. Então, mas nós estamos falando agora de uma fé consciente, de uma fé raciocinada.
como é a proposta da doutrina espírita. A fé que eu digo agora é para a gente fazer essa reflexão e raciocinar com ela. Ora, nós entramos no avião, nós entramos num ônibus, no metrô, nós entramos aí, montamos na garupa de um mototáxi, e nós não conhecemos a pessoa claramente. Uber. Você entra num Uber aí, você chama, você não sabe se vem um homem, se vem uma mulher, se vem um novo, mais velho. Nós não sabemos, mas a gente confia, a gente tem fé. E como a Estela disse, é ainda inconsciente, a gente faz no modo automático, mas está na hora de a gente começar a raciocinar. O Evangelho vem aqui nos fazer esse tipo de convite. Faça uma fé que é uma divina inspiração de Deus, que desperta todos os sentimentos, conduz o homem ao bem. É a base da regeneração. Para nos regenerar, é preciso ter essa inspiração divina, é preciso ter esse raciocínio. Até então, como a Estela bem disse, estamos no modo automático, estamos entrando em tudo, montando num carro, montando em cima de uma moto. Outro dia eu estava pensando, eu estava ali na rodovia, 80, 90, 100 por hora, fiquei pensando, meu Deus, sustenta o eixo dessa moto aqui, porque a 100 por hora, se esse eixo meu aqui da roda resolver se fundir ou quebrar no meio, eu tô roubado, né? Eu vou dar umas 200 piruetas no ar, no mínimo. Então eu tenho que ter fé que os eixos das rodas, duas rodas da minha moto estão muito bons. Eu tenho que ter fé que eu vou trabalhar, que meu patrão está lá, que vai estar aberto o meu emprego, o meu trabalho, enfim. Nós temos que ter fé o tempo inteiro. E por que a gente não tem fé então naquele que nos criou? Por que a gente às vezes titubeia? Por que a nossa fé às vezes é vacilante? Ou então a gente começa a colocar imposições diante dela? Só acredito em Deus se tal coisa acontecer. Senão eu estou brigado com ele. Vou começar a crer em Deus mesmo se aquele meu parente doente lá sarar. Olha, esse é o desejo que nós temos diante de todos aqueles que estão com adversidades físicas, né, com doenças, vão passar por cirurgias. Mas eu te pergunto, você tem fé que se o teu parente não sarar, ou se até ele vier desencarnar, você tem fé que isso é uma providência divina? A não ser aquela imposta pelos homens, o indivíduo vai lá, dá um tiro no seu parente, quer dizer, aí Deus já ficou um pouco mais restrita, né, a ação dele, porque ele respeitou o livre-arbítrio de um que foi lá e deu um tiro no outro. Então, são as coisas que os homens produzem, que nós produzimos. Mas você tem dúvida de que a providência divina é sempre bondosa e está sempre nos conduzindo a algum tipo de aprendizado? Então, diante das adversidades que nos surgem, nós precisamos ter esse raciocínio, essa fé raciocinada, que é a proposta da doutrina espírita. Quando Kardec desencarnou, o espírito Camille, aliás, o espírito não, estava encarnado Camille Flammarion, seu grande amigo lá em Paris, colocou na lápide de Kardec o bom senso encarnado. Era um indivíduo que raciocinou e que tinha uma grande fé. Mesmo se dizendo um cientista, alguém muito inteligente, de renome, um grande professor, reconhecido em todos os países europeus, o nosso abnegado Hippolyte Léon Denisard Riveiro, depois veio utilizar o pseudônimo Kardec para tirar o brilho de si mesmo, para tirar o foco, os holofotes em cima do seu nome, resolveu criar um pseudônimo para que então desse um nome novo a uma descoberta nova, que nos incita em toda a sua obra a prática dessa fé verdadeira, dessa fé que, como diz aqui o Evangelho, é uma trindade inseparável, esperança e caridade junto. Por que esperança e caridade estão atreladas à palavra fé? Porque se eu não tiver esperança dessa bondade divina, que sentido faz eu viver? Como que eu posso então ter esperança sem ter fé junto? É impossível você então cultivar a esperança de dias melhores que virão e que estão vindo. Estamos entrando em um novo período, um período que vai até aí mais ou menos 2057, um período de o início de uma regeneração que vai se consolidar mesmo em 2057. Já nos é informado isso pela espiritualidade superior. E aí a caridade junto. Para você realizar a caridade, você tem que ter fé que essa caridade faz sentido. Não é apenas o assistencialismo neutro, vazio. É um assistencialismo provocado pela tua ação, porque você tem fé que isso é bom, isso tem que ser feito.
É o maior cuidando do menor, é o indivíduo que tem mais posses, trazendo um pouquinho mais de conforto para aquele que tem pouco ou quase nada. É a caridade moral sendo posta em prática diante daquele que se diz caído, desconsolado diante da vida. Se você não tiver fé, você se guarda para si mesmo. Você fala, não, vou cuidar de mim, cada um que cuide de si e Deus cuide de todos, se é que Deus existe, né? Geralmente esse é um pensamento daqueles que não creem na existência divina. Obviamente que não todos, né? Não são todos que não creem em Deus, que são assim egoístas, mas alguns, não crendo nesse ato contínuo que é a nossa existência, que é a nossa vida imortal, se deixam levar por um sentimento de egoísmo, onde assim, não, eu vou cuidar de mim mesmo. Então, para poder ter fé, é preciso ter também junto a caridade e a esperança. E aí ele conclui aqui assim, ó, pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. A gente demonstra fé não só no nosso pensamento, mas sim diante das adversidades, como falamos aqui há pouco, como nós reagimos diante, por exemplo, da perda de um ente querido. É com confiança na vida imortal do Espírito? É com fé de que Deus ama a todos nós? Ou é com desespero, com intemperança? O desespero, então, que mostra que nós realmente não estamos ainda afinados com essa lei divina. Eu sei que é difícil, reconheço. Especialmente quando a gente vê um filho doente, quando nós ficamos doentes, quando nós vemos que talvez o fim esteja próximo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então você aí que está enfermo, você aí que está se sentindo abandonado, você que se sente desalentado, eu te convido então a não ter fé em mim, longe de mim, coitado de mim, você André que não é nada, mas você ter fé nessa informação trazida por aquele cara ali, ó, por esse indivíduo que nós colocamos aqui como uma figura, né, que representa a figura de Jesus Cristo, que veio nos dizer assim, que o Pai é bom, o Pai é todo amor, o Pai é todo bondade, e que Ele apenas veio trazer a justiça, veio trazer a espada, né, como diz o Evangelho. Então, esse homem tão bondoso que prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, esse Filho do nosso Pai, que é nosso irmão maior, Jesus Cristo, veio nos dizer que não existe nada que esteja acontecendo que não seja para o nosso proveito. Afinal de contas, o Pai não dá o fardo mais pesado do que os ombros do Filho possam carregar. Então, tenha essa fé. Se você está carregando grandes pesos, é porque você é capaz. Você está se fortalecendo. Você não é um burro de carga. Você não é um indivíduo que é um peão, que só todo carrega o peso de todo mundo, aí está todo mundo do teu lado, ninguém carregando nada. A gente às vezes pensa isso, né? Poxa, para mim está tão pesado, para o outro aí parece que está tão leve. Nós não sabemos a que viemos. Nós não temos essa clara notícia, mas nós precisamos de uma vez por todas começar a desenvolver essa fé raciocinada. Essa fé, como disse bem Camille Flammarion ao descrever a figura de Allan Kardec, o bom senso encarnado. Ter esse bom senso e observar assim, poxa, o que esse careca aí está dizendo, acho que faz sentido. Eu acho que tem mesmo uma inteligência por trás de tudo. Eu percebi que, agora vocês imaginam um diálogo aqui que eu começo a fazer às vezes comigo mesmo, e vamos estabelecer esse diálogo como sendo de uma pessoa, um terceiro. Um indivíduo pensar assim, poxa, eu percebi que depois que eu me curei daquela doença, eu me tornei alguém que desenvolveu habilidades morais, que passou a enxergar a vida de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais harmoniosa. Comecei a desenvolver a gratidão, algo que até então era algo absolutamente desconhecido da minha prática de vida diária, mas bastou eu ficar doente, o medo de eu partir, para que isso se movimentasse, para que isso se transformasse. Bastou eu perder aquele ente querido, aquela pessoa que eu amava tanto, que hoje não está aqui mais comigo, que mora no céu, para que então eu pudesse me desenvolver como alguém que ama muito aqueles que aqui ficaram. Continuo amando aquele que está lá no céu, mas amo muito mais aqueles que aqui ficaram, que essa é a minha missão, é esse o aprendizado que Deus quer que eu tenha. Porque eu acredito que nas últimas encarnações, eu não dei muito valor nas pessoas com quem eu convivi.
E agora, estando em situação diferente, me vejo muito mais fortalecido. E a perda desse ente querido não é para me fazer triste, porque sei que vamos nos reencontrar. A perda de um ente querido é para me fortalecer esse amor que eu devo àqueles com quem ainda convivo, que aqui ficaram. Se perdi um filho, será que não tem outros? Se não tenho mais filhos, será que não sobraram meus irmãos? Não sobraram meus pais? Não sobraram talvez sobrinhos? Não tem outras pessoas que precisam do meu amor? Será que quando eu tive aquela perda material, será que não foi uma providência divina para me tirar as possibilidades de eu me desenvolver como alguém muito egoísta, alguém muito ligado ao culto pela matéria? Eu estava ficando todo metido, eu estava começando a me achar melhor que as pessoas porque eu tinha um pouquinho mais de posse. Será que não foi esse o meu caso? Será que não foi uma proteção divina aquela perda material? Será que aquele acidente que eu tive, eu estava saindo para viajar, ia ter umas férias aí, ótimas, era o meu planejamento, mas me envolvi numa batida de carro que impossibilitou que eu continuasse a viagem. Será que ali logo adiante não iria eu e a minha família toda sofrer um acidente, da qual nós todos desencarnaríamos ou então sofreríamos mutilações, das mais impensadas, das mais dolorosas? Mas ainda bem que foi só o carro que amassou. Gastei um pouco de dinheiro para consertar ele, mas estou aqui, estou bem. Será que vai demorar quanto tempo para a gente começar a desenvolver essa fé raciocinada? Como fiquei um pouco triste com um amigo que veio me dizer recentemente que iria fazer uma cirurgia e que ele já sabia que a cirurgia não ia dar certo. Ele falou assim para mim: você, André, eu estou indo fazer uma cirurgia amanhã e provavelmente iria fazer uma cirurgia, aliás, ele fez a cirurgia dos olhos. Ele falou assim: a partir de amanhã eu estarei cego. Eu disse assim para ele: meu irmão, se você ficar cego, nós vamos estar aqui para te apoiar. Mas não pensa assim não. Reprograma essa tua atitude mental. Se você vai operar, vá com a esperança de você se curar. Ou então pelo menos diminuir a tua cegueira, de ficar enxergando parcialmente, não totalmente cego. Se você já vai com o pensamento que você não vai conseguir, a probabilidade de que você realmente não consiga é muito grande. Eu digo sempre que você começa o jogo perdendo de 1-0. E às vezes, com a nossa falta de fé, nós começamos perdendo um jogo de 2, 3, 4, 5-0. Já parou para pensar nisso? Às vezes as coisas não dão certo porque a gente não desenvolve uma mentalização em torno de nós que conduza ao acerto, conduza aquilo que a gente quer. Nós somos pessimistas, não acreditamos que tudo está sendo conduzido para o nosso melhor. A gente crê que nós não merecemos o melhor. Nós cremos, muitas vezes de maneira equivocada, é uma crença, é uma fé desequilibrada. Uma fé de que está tudo sob o caos. É uma fé de que está assim: meu Deus, o que vai ser do nosso país? Esse país está desgovernado. Olha o tipo de ação que o governo está fazendo. Você acredita realmente que uma nação com 200 milhões de habitantes, ela é guiada por apenas uma mente? Você acredita realmente que um anjo chamado Ismael, que governa o nosso país, é um governador que foi eleito por Jesus, não foi em voto popular, não. Você acredita que um anjo eleito por Jesus Cristo, que estava aqui no momento da criação desse planeta, você acredita que esse indivíduo não sabe o que faz? Você acredita que nós estamos andando em um cavalo sem rédeas? Em uma carroça desgovernada, andando por aí deslocadamente? Onde mora a sua fé, meu irmão? Você acredita mesmo nessa bobagem? Você não acredita em forças superiores que governam os homens? Os homens têm sim um livre-arbítrio, mas Deus pode intervir onde Ele quiser, na hora que Ele quiser. Precisamos reforçar nossa fé, para não cair numa linha de pessimismo, numa linha de negatividade, de produção inconsciente de negatividades. Você começa a produzir o mal e não percebe. Começa a divulgar isso em redes sociais. Eu vejo gente muito inteligente, intelectualmente falando, mas muito pouco espiritualizada, com a fé muito
fraca, que divulga as atrocidades mais impertinentes, mais absurdas. Gente que faz previsões catastróficas que trazem pânico, que trazem desalento, desesperança. Gente que não pratica a caridade, que é desse tripé aqui, esperança, caridade e fé. As pessoas não agem com caridade, divulgam coisas que trazem desconsolo, tristeza, desesperança. Aí eu pergunto para você, aliás, não vou perguntar para você não, eu vou perguntar para mim: você, Ander, você é uma pessoa que está fazendo isso? Você está utilizando a potência da sua mente, que é limitada, obviamente, mas você utiliza os recursos que você tem nas suas mãos, que é um pouquinho de inteligência, um pouquinho de visibilidade aí em rede social. Você utiliza isso para propagar o mal, o pessimismo? Você, Anderson, você está fazendo isso com você mesmo? Você está sendo um agente maligno e não está percebendo? Eu me pergunto isso muitas vezes. E não vou falar de mim aqui, porque pode parecer pretensão. E sempre quando a gente fala de nós é um pouco pretensão, né? Mas então eu pergunto para nós todos. Vamos fazer essa reflexão. Vamos perceber se a nossa fé, ela é uma fé ativa ou ela é uma fé de linha fácil de ser quebrada. Vamos pensar nisso? Você está aí com fé no seu motorista? Está com fé na pessoa que te leva de moto para trabalhar? Está com fé na tua saúde? Você não vai ao médico, você não vai fazer exame, você acredita que a tua saúde está boa? Você tem fé nisso? Você tem fé em Deus? Você tem fé no Criador? Tem fé nesse homem que te ama? Nesse conluio celestial que providencia para você o melhor sempre, sempre, sempre. Ah, mas não tem um momentinho que Deus de vez em quando esquece de nós? Não, não tem. Não tem nem um segundo da tua existência. Nem dessa, nem das próximas, nem de todas que você viveu. Não tem um segundo que você esteve desamparado. Um segundo. Você crê nisso? Você tem fé? Eu desejo muito que, se você até então não tinha raciocinado a respeito disso, que você e eu possamos desenvolver essa fé que nos aguarda. Nesse mundo de regeneração que estamos entrando. Essa regeneração pede que nós tenhamos essa fé, essa convicção, essa fé raciocinada, pensada, planejada. Eu planejo. É isso que está acontecendo mesmo. Vamos pensar nisso? A gente poderia falar mais outros tópicos aqui, tem muita coisa para ser falada. Mas eu fico aqui com a mensagem final do Espírito Protetor José, que diz assim: tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Raciocine. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Eu amo Deus porque Ele me ama. Poxa, é simples. Amar a Deus é a coisa mais simples do mundo, é a coisa mais gostosa que tem. Eu amo aquele que me ama incondicionalmente, mesmo diante de todos os defeitos que eu tenho. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, quer dizer, dos Espíritos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Você quer que um milagre aconteça na sua vida? Como dizem os nossos irmãos aí de outras crenças até também. Faz um milagre em mim, não é essa música? Para você permitir que Deus faça um milagre na sua vida, você precisa crer nisso. Você precisa ter fé. Você precisa começar a se ver quando estiver doente. Você não faz oração para curar da doença, você faz oração se vendo curado. Quando você vai orar por alguém que está doente, você não fala assim: ai, Senhor Jesus, eu estou orando aqui pelo fulano que está doente. Fala: não, não é assim não. Senhor Jesus, estou vendo fulano curado. Aquela dor que ele tem lá desapareceu. Eu creio nisso. Eu materializo a cura lá onde ele está doente. Aquele estômago que está com problema, eu estou vendo aquele estômago novinho. Olha, um estômago zero bala. Isso é fé. Você projetar as coisas como você quer que elas aconteçam. Tem até um livro, né, que fala disso. Acho que é O Segredo, né?
fala bastante disso, fala de espiritualidade, mas sem ser, né, um livro necessariamente espírita, um livro espiritualista, né? Muito bacana aquele livro, O Segredo. Bom, vamos finalizar nosso raciocínio de hoje, que nosso tempo já foi. Agradecendo aqui primordialmente a atenção de vocês e convidando a todos agora para a nossa prece de encerramento, renovando aqui o nosso voto de que você coloque o seu copinho com água para ser fluidificada, que a espiritualidade está ávida por querer nos auxiliar. E às vezes a gente não faz por merecer. Eu tenho fé, mas eu não pego um copo com água, entendeu? Eu tenho fé, mas eu não faço culto do evangelho no lar. Eu tenho fé, mas eu não vou à casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe. Eu quero que as coisas surjam, elas caiam no meu colo aqui. Olha, para que a fé então se estabeleça, é preciso ação. Apenas crer não te faz alguém que vai receber benefício. Como aquela história do indivíduo estava... Deixa eu pegar um minutinho a mais aqui. O indivíduo estava ali fazendo um alpinismo e começou a anoitecer. Ele ficou preocupado e ele despencou do alto de uma montanha. E ele estava preso na cintura por uma corda e estava totalmente escuro, já em um frio congelante. Ele despencou. E quando ele achou que ele ia se esborrachar no chão, a corda o segurou. E ele ficou ali pendurado, totalmente no escuro. E meu Deus, eu vou morrer congelado aqui. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu saio dessa? E eu ouvi uma voz. Acho que essa voz de vez em quando vem falar na nossa cabeça, né? Corte a corda. Ele pensou assim: essa voz aqui não é a que eu quero que fale o que eu estou querendo ouvir, não. E eu cortar a corda, eu vou despencar mais ainda. Caiu um monte aqui, eu vou me esborrachar se eu cortar a corda. E a voz veio de novo e disse assim: corte a corda. O indivíduo pensou: eu vou cortar nada, sou. Ô Senhor Jesus, ô Deus aí, sei lá, alguém aí, Buda, sei lá quem. Manda uma voz diferente que essa daqui eu não estou acreditando, não. E a voz disse pela terceira vez: corte a corda. O indivíduo não cortou. No outro dia ele foi encontrado, congelado, morto, a 1 metro de altura. Portanto, meus amigos, se nós não cortarmos a corda de vez em quando e não jogarmos a nossa vida nas mãos de Deus, nós morreremos congelados também. Vamos pensar nisso? Vamos tomar um golinho d'água aqui, vamos para a nossa prece para encerrar aqui, porque a nossa hora está explodindo aqui. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, nosso mestre amigo, diante da tua grandeza, nos reportamos ao teu evangelho, às lições que o Senhor nos trouxe, ao evangelho que pertence à obra divina, ao evangelho que é imortal, atemporal, eterno. Esse evangelho, mestre, que o Senhor mesmo nos informa, que existe desde os primórdios, que existe desde antes mesmo de o Senhor ter sido criado pelo nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, esse evangelho que vai ecoar sobre a nossa mente diante de toda a eternidade. Hoje podemos aqui desenvolver um pouquinho mais a nossa capacidade e as nossas aptidões a desenvolver esse raciocínio, essa fé raciocinada, que é a proposta da nossa doutrina. E eu creio, mestre, que todos os irmãos que nos acompanharam aqui hoje puderam movimentar alguma força dentro de si, ou algumas forças, a fim de que se conduzam à busca por essa fé incessante e crescente, e para que então cada vez nós possamos nos entregar nas mãos do Senhor que nos conduz, do nosso Pai que nos ama profundamente. E eu desejo muito, Senhor Jesus, que todos esses irmãos que nos acompanham semanalmente possam se sentir nesse momento com a sua fé fortalecida, e que todas as adversidades que surgirem no caminho deles possam ser conduzidas com este pensamento primordial: tenho fé de que isso está acontecendo para o meu bem. Tenho fé de que estou amparado. Tenho fé de que o nosso Mestre Jesus enviou anjos que estão me conduzindo para o melhor.
Tenho fé de que qualquer adversidade, seja ela qual for, das mais difíceis de suportar, tenho fé que Deus está me amparando. Senhor Jesus, abençoe todas as pessoas que nos dão o carinho da sua gentileza, da sua amizade. Abençoe todos os irmãos do nosso país, os brasileiros que moram no exterior, os nossos irmãos que estão trabalhando fora, morando em outros países, os nossos irmãos de outras nacionalidades, o nosso planeta, Mestre, que entra em uma nova fase, uma fase de início para a consolidação de um mundo de regeneração, um mundo feliz que vamos chegar ainda vai demorar um certo tempo, mas que esse mundo de regeneração seja apenas o princípio desse sabor que nós já começamos a sentir, desse aroma delicioso que é dos mundos felizes. Senhor Jesus, nos conduza com a sua bondade, com o seu carinho. Continue nos enviando esses benfeitores abnegados, iluminados, que não se importam com as nossas falhas e que ressaltam as nossas virtudes, que nos fortalecem a fé, que nos conduzem para o bem, que nos intuem incansavelmente, mesmo diante dos momentos em que nós nos desligamos deles. Senhor Jesus, abençoe a nossa nação, os nossos governantes, o nosso presidente, os nossos governadores, os prefeitos das cidades que moramos, todos, que sejam iluminados e que possam dia a dia compreenderem que não há mais espaço para conluios malignos, que não há mais tempo a perder com pensamentos e governanças egoístas, que todos possam se enquadrar nas leis de Deus e conduzir o nosso país para o melhor que nós podemos experimentar. Na tua bênção, Senhor Jesus, ilumine todos os irmãos nossos aqui da Rede Amigo Espírita, aqui das redes sociais, do Facebook, enfim, todos que nos acompanham em qualquer tempo, aqueles que vão nos assistir aqui, nos acompanhar no futuro, em outra data. Sintam-se abraçados pelo nosso carinho, pela nossa gratidão e pelo nosso desejo de que tenham saúde física e especialmente, Senhor Jesus, a saúde do Espírito, a saúde daquele que crê, daquele que tem fé, dessa fé ativa da qual estudamos aqui hoje. Na tua bênção, Mestre, que assim seja. Momento de aguinha fluidificada. E o nosso agradecimento intenso a todos vocês aqui que nos acompanham toda semana com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Sejam abençoados pela nossa gratidão, pelo nosso desejo que possamos caminhar juntos por muito tempo em busca dessas verdades que estão nos libertando pouco a pouco. Você se sente liberto ou não? Eu me sinto. Pouco a pouco. Eu mesmo estou aí descobrindo o segredo para poder desconectar essas algemas que estavam me algemando ao pessimismo, à incredulidade, à desesperança. Me sinto liberto dia a dia e eu te convido a vir conosco sempre.